Olá, tudo bem por aí? Começa agora mais um episódio do Você Empresário. Todos os episódios são especiais, mas alguns um pouquinho mais. Eu estava ansioso para bater um papo com essa figura. Esse cara conhece e é uma pessoa que eu admiro demais, que é o Jorge Caroni. Tudo bem com você, meu amigo? Você é advogado, empreendedor, especialista em recuperação judicial, que eu particularmente não entendo nada. Então, primeiro quero saber se você está bem, depois você fala um pouco da tua história para o pessoal aí te conhecendo e vamos desenvolvendo o tema aí, vamos desenvolvendo esse bate-papo. Muito legal, Marcos. É um prazer poder estar aqui com você, com a sua audiência. Parabéns pelo projeto, pelo trabalho. E eu me sinto honrado em poder participar, viu? Obrigado mesmo. Cara, falar da gente mesmo sempre é um desafio, né? Mas o que eu posso dizer? Hoje eu me considero um homem maduro, um cara que entendeu bem o que quer fazer, o que faz com vontade, com gosto. Completei recentemente 50 anos de idade, meu amigo, e 27 anos de profissão. Uau. Escolhi uma profissão que eu adoro, que eu curto e que eu aprendo o tempo todo, que é a advocacia. E hoje, como muito bem você comentou, eu atuo de uma maneira muito específica, que é a área de recuperação de empresas. Eu tenho soluções jurídicas para ajudar o empresário que está em dificuldade a recuperar o seu sonho. E com base nesse trabalho, né, com base nesse conhecimento, eu tenho obtido muitos conhecimentos, muita aprendizagem e muitas coisas boas, porque ajudar pessoas a recuperarem seus sonhos, né, seus empreendimentos, é algo que traz muita satisfação, Marcão. É um prazer poder estar aqui contigo, viu? Obrigado, cara. Eu que te agradeço, né, pela janela de tempo. Eu sei o quanto é complicado hoje em dia, né, a gente parar para ficar ali 1h30, 1 hora conversando. É gostoso, né? Você falou, né? Falar sobre a gente mesmo é difícil. Mais difícil é a gente falar sobre a gente sem falar o que a gente faz, né? É Né? verdade. Porque me fale de você sem falar o que você faz. Aí o empreendedor já travou, né? Assim, não, peraí, eu sou advogado. Não, peraí. Mas me fala de você. Aí a pessoa vai e volta, então é um aprendizado também para a gente aqui fazer isso de uma maneira leve para que extraia o máximo possível. 27 anos, desculpa, pode falar. E Marcão, é legal pegar essa sua deixa, né? Porque às vezes falar o que a gente faz é até o hábito, né? Até comum. Mas o ideal é falar por que faz, né? Bem pensado. Porque às vezes a pergunta, Jorge, o que você faz, né? E às vezes a resposta ideal seria, olha, por que eu faço? E aí chegar no que eu faço, como eu faço e no que eu faço. Porque falar que eu sou advogado e que eu atuo tal é algo relativamente comum, simples. Agora, falar porque eu faço o que eu faço, eu acho que é o legal, né? Concordo. Já começamos filosofando em alto nível, gosto disso. Então, já que você me deu a deixa, eu vou depois te fazer perguntas desses 27 anos. Há quanto tempo você milita especificamente nessa área de recuperação judicial? Olha, eu estava até analisando isso outro dia. A primeira recuperação, vamos dizer assim, que eu atuei, ainda nem era nessa nova lei. Para os mais antigos que atuam na área, vão se lembrar, né? A lei que regulava uma forma de recuperação de empresas era outra, e nós falávamos não em recuperação judicial, mas nós falávamos em concordata. Não sei se você, Marcos, aparenta ser mais jovem do que eu, mas não sei se ouviu esse termo. Concordata era o antigo instituto legal que permitia uma empresa utilizar para recuperar
o seu negócio. Então, a primeira concordata que eu participei faz 18 anos. Antes disso, até já atuava, né, na área empresarial, né? O meu escritório sempre foi dessa área, né, desde que eu me formei. Mas podemos falar que nessa área, militando de uma forma estruturada, estratégica, faz 18 anos, Marcos. É bastante tempo. Preciso eu te falar, eu lembro da concordata e parece que não, parece que eu tenho 43, mas eu já tenho 44, né? Completei agora no sábado, e alguns aqui dirão, tomou sol, trabalhou no sol por bastante tempo, o jovem Marcos. A vida passa, né, tão rápido, rapaz. Quando você vai ver, você já está quase chegando aí a meio século. Eu lembro da concordata e lembro da falência. Pararam de falar falência e começaram a falar concordata. Eu, para ser sincero, nunca entendi a diferença. E agora se fala recuperação judicial. Tem diferença, tecnicamente falando, entre essas três coisas? Ou é apenas maneira carinhosa de se falar? Não, tem diferença. Concordata e recuperação são nomes a institutos legais em épocas diferentes que tratam a possibilidade de recuperar uma empresa. Né? Uma empresa que está em dificuldade, ela pode se valer hoje da recuperação. Né? Aliás, é legal falar que tem a recuperação judicial e tem a recuperação extrajudicial na lei. Porque a gente fala muito da judicial e às vezes esquece dessa possibilidade. E a concordata era a recuperação na lei antiga. Agora, a falência, na verdade, é a morte da empresa, vamos dizer assim. A empresa encerrou, CNPJ encerrou suas atividades porque não tinha mais viabilidade para continuar a sua operação. Ela pode acontecer por provocação de terceiro, ou o próprio empresário pode pedir a autofalência, que é uma forma de extinguir a sociedade, né, que está em dificuldade e não tem condição de continuar a sua atividade empreendedora, Marcos. Então, a falência, ela continua hoje. Nós temos uma lei que regula a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência. Né? Então, são institutos diferentes, mas um serve para recuperar a empresa ou para buscar uma recuperação, tá, e o outro serve para encerrar as atividades formais de uma empresa que não tem mais condição de continuar a sua atividade operacional. Mas qual vantagem eu imagino que seja um fornecedor? Qual uma vantagem que eu, como fornecedor, peço a falência da sua... Vamos dizer aqui, eu sou o Marcos Celulares, inclusive, ó, tá bem destruído, hein? Preciso comprar uma capinha. O Marcos Celulares e aí você é o Jorge Capa de Celular. Por que eu vou pedir a falência da sua empresa se eu forneço o produto para você? Eu vou ter alguma vantagem nisso fiscal? Não, normalmente o pedido de falência ele é utilizado como uma forma de pressão para conseguir o pagamento daquela dívida. Porque é o que você falou, de um ponto de vista mais estratégico, não vale a pena para um determinado credor pedir a falência, até porque decretada a falência tem toda uma forma de solução daquela sociedade e de pagamento dos credores. E mais do que isso, não é porque você pediu a falência de alguma empresa que necessariamente o juiz vai decretar. Tem que estar demonstrada a insolvência civil daquela empresa de forma coletiva. Porque senão acaba sendo só uma forma de usar a falência como um meio de constranger o devedor a pagar aquela dívida. Tá. E isso não é possível juridicamente. Virou uma ferramenta de cobrança no final das contas, dependendo de como for acionado. Mas o empresário, quando ele fale uma empresa, ele fica, digamos assim, tem uma espécie de um Serasa dos empresários, onde ele não pode abrir uma empresa por um tempo, acontece algo assim? Sim. O sócio de uma empresa falida,
ele está impossibilitado de ser sócio novamente de outra empresa por um determinado período, né? Tá. Então ele fica assim com a sua vida empresarial comprometida. Aí fica a pergunta, Jorge, então qual a vantagem, muitas vezes, de uma empresa pedir a autofalência? É porque a falência ela é uma forma regular de extinguir aquela empresa. E deixá-la sem a falência pode trazer consequências maiores para o sócio, para, de repente, outras empresas que se relacionam com aquela empresa falida. Então, em algumas situações, é recomendável que o empresário, né, percebendo que ele não tem condição de salvar aquele negócio e presentes os requisitos legais, que ele peça autofalência, que é uma forma dele fazer uma dissolução regular, uma extinção regular da sociedade, né, da empresa. Tá. É muito comum no Brasil o empresário ter dificuldade e ele faz aquele fechamento que a gente chama até fechamento à brasileira, né? Ele fecha lá a porta, não resolve a questão formal, fica devedor na praça, com diversas ações e execuções, muda às vezes o endereço daquela empresa, muda o quadro societário, e aquela empresa vira um imbróglio jurídico. Coloca a esposa, Coloca põe a esposa, o filho, põe o Júnior. Vem aqui, Júnior! Você agora vai comandar a empresa, Júnior! E às vezes essa não é a melhor. Eu não vou dizer que em muitos casos se resolvem, entre aspas, né, os problemas na prática, mas em muitas situações não é o melhor caminho, né? Não é a melhor solução. Então, daí a possibilidade, então, da falência, que é uma forma regular de extinguir uma sociedade que tem problema econômico, problema jurídico, e que o empresário queira, de alguma forma, resolvê-lo nos termos da lei, né? Perfeito. E de forma meio simplista, a grande diferença da falência para a recuperação judicial é que a falência você pode ter ela provocada por alguém, como você falou, ou eu percebo que a coisa está desandando, mostro ética e digo, olha, estou indo por um caminho que não tem mais jeito, preciso chegar numa falência, cumprir algumas obrigações para encerrar de fato a empresa, e na recuperação judicial não, eu posso perceber que estou com esse problema e posso pedir para me recuperar judicialmente. Eu não vou falir, mas eu preciso de um outro caminho para entrar com a recuperação judicial. Seria isso? Perfeita. Sua conclusão é perfeita. A recuperação judicial, eu estou em crise, eu, empresa, né? Tenho credores, não tenho condição financeira na forma como eu contratei de cumprir todas as obrigações. Os credores podem tomar providências que prejudiquem a continuidade do meu negócio, mas eu quero cumprir as minhas obrigações de acordo com a minha capacidade econômica. Então, a lei fala, como uma empresa tem a sua função social, se ela for viável e presentes os requisitos legais, a lei possibilita ao empresário ele pedir a recuperação da sua empresa, reestruturando o seu endividamento de acordo com a sua capacidade econômica. Essa recuperação ela pode ser extrajudicial ou ela pode ser judicial. Né? Aí já vai meio para aquele termo de comum de leilão, né? Que o extra, você vai criar os termos, mas não precisa falar com o juiz, e essa judicial, o juiz já vai ter que validar. É mais ou menos nessa linha, né? É isso mesmo. A extrajudicial sou eu, empresa, devedora e os credores, que vamos fazer um plano de parcelamento da dívida e de aprovação. A judicial já é o procedimento na justiça, já tem as regras. É isso mesmo que você falou. Uma é fora do Poder Judiciário, a outra é dentro do Poder Judiciário. Perfeito. E para avançar aí no novo tema,
ele está aqui nos bastidores, ele está desesperado querendo fazer perguntas. É o momento que o diretor, Jorge, você vai conhecer hoje, Jorge, o diretor. O diretor, ele fica lá quietinho, ele fica pensando, ele pensou por 15 minutos em como te fazer uma pergunta. Então, esse é o momento que ele vai aparecer com aquela pergunta, que só a pergunta dele demora ali mais ou menos uns 3 minutos para te fazer, porque ele ficou pensando na pergunta. E é o momento, né, que quem está assistindo sabe que eu torço para ele mal, Jorge. E por que eu torço para ele mal? Porque o diretor edita, o diretor dirige e o diretor também faz perguntas e apresenta. Aí você olha aqui para mim, 44 anos, muito tempo no sol, mais ou menos fazedor de perguntas. Então, se ele começar a perguntar muito bem, e ele sendo diretor, ele pode me excluir do link, como ficarei eu, né? Qual será a minha função? Então, está aí. Agora você me deixou com medo, Marcos. Agora eu fiquei com medo dessa pergunta. Mas essa é a intenção. Então, quer dizer que eu já atingi. Você falou, né? Por que eu faço e como eu faço. Então, assim, o porquê eu faço já está aí. A intenção é deixar com medo. Então, já atingiu o objetivo. Diretor, fique à vontade. Já está assustado o nosso entrevistado, nosso convidado do dia de hoje. Fique à vontade, diretor. E aí, Marcão, e aí, Jorge, prazer falar com você. Não tem pergunta difícil, não, mas dentro do tema que a gente está falando, acho que é legal, né, a gente abordar um caso famoso e recente. Jorge, até ouvindo tudo que você estava falando antes, queria falar um pouco sobre o caso, né, que é assim, muito parte da rotina, acho que de boa parte do nosso público, que é o caso da Americanas, né? Um caso muito recente, assim, um pedido de recuperação judicial, que muita gente ali, quando saiu a notícia de que a Americanas não está bem, né? Uma empresa gigantesca que está espalhada pelo Brasil inteiro, a gente falando, putz, o que será que vai acontecer? Será que fecha? Vai acabar? Né? E aí, na conversa popular, era a opinião do momento. Aí, a Americanas vai acabar, não está bem. A Americanas entra com um plano de recuperação judicial que envolve muita coisa, né? Um valor de bilhões, de vários bancos envolvidos ali. Então, Jorge, queria ir nessa linha, assim, nesse caso específico da Americanas, né? Mas se você não quisesse fechar só nele, pegar outros exemplos aí que você possa dar, mas para explicar esse caso, como é que funciona? O que faz uma empresa chegar, uma empresa desse tamanho, né, chegar num cenário tão catastrófico e o que faz ela se recuperar? Perfeito, Bruno. Boa noite, né? Prazer poder falar contigo. Caso Americanas e caso de grandes empresas é sempre sintomático porque envolve muitos interesses, né? Envolve muitas pessoas, a mídia, e hoje nós temos aí diversos casos de empresas grandes. Eu estava vendo hoje, o plano da Casas Bahia foi aprovado, o plano de recuperação extrajudicial. A Avon, o grupo Avon, entrou em recuperação lá nos Estados Unidos, utilizando o mesmo instituto que nós temos aqui. Grandes empresas de linhas aéreas, 1, 2, 3 milhas, e outras grandes empresas que... A Tokstok, até pouco tempo, o grupo que coordena aquela linha de empresas famosas de café, esqueci o nome agora, também entrou em recuperação recentemente. Então, os motivos que levam... Starbucks, perfeito. Perfeito, Marcos, Starbucks. Então, os motivos que levam uma empresa a entrar em crise, eles são diversos. Problemas externos, como economia de mercado, perda de competitividade, queda de faturamento por algum motivo econômico relacionado àquele país, má administração, má gestão, causa uma queda de faturamento, com uma empresa super endividada, também leva à impossibilidade de pagamento. Então, são diversos os motivos que podem levar uma empresa a entrar em crise. E a recuperação, o que é legal a gente perceber é justamente se existe uma lei
não só no Brasil, né? Se existem leis no mundo inteiro, em vários países, que prevêem um remédio jurídico para uma empresa em crise, é porque numa economia de mercado, numa economia capitalista, empreender tem risco, porque senão não faria sentido a sociedade regulamentar ou criar esse remédio jurídico para salvaguardar empresas, né? Então, eu costumo sempre falar para os meus clientes, olha, não se aborreça mais do que o necessário por ter entrado em crise, porque faz parte do empreendimento, né, de empreender, o risco de ter a crise. O importante é você reconhecer, melhorar e utilizar o instrumento legal que você tem para remediar o problema. E aí vem uma outra observação. A gente ouve falar das grandes empresas utilizando do remédio jurídico. E é legal compartilhar aqui com a audiência de vocês que a recuperação também serve para micro e pequena empresa. Porque o pequeno empresário, às vezes, é o que mais sofre com a crise e ele não tem acesso ao conhecimento de que ele pode se valer de um remédio jurídico legal para recuperar o seu negócio. E mais, existe na lei uma recuperação judicial especial voltada para micro e pequena empresa, onde o procedimento é mais simples, menos oneroso e mais fácil de ser aprovado. E a maior parte dos empresários não sabem disso, Marcos e Bruno. Então, olha que interessante, né, a gente compartilhar, né, um conhecimento que muitos empresários desconhecem, porque a grande maioria das pessoas pensa que a recuperação é só para grande empresa. O pequeno empresário não tem, né, Marcos? E tem sim. A lei serve para micro e pequena empresa e existe um procedimento legal específico para esse pequeno empresário. E que ele deve se valer, sim, para, em caso de necessidade, recuperar o seu sonho, a sua empresa e continuar exercendo a sua função social. Mas é isso, Bruno. Eu não sei se eu respondi a pergunta do diretor, viu, Marcão? Já estou com medo aqui. Mas Você foi bem, hein? Você viu que eu fugi pela tangente, trouxe novos assuntos, né? Não, mas mas é legal a gente abordar isso, cara. É assim, é só fazendo uma segunda em cima do que você falou, o que faz essa recuperação judicial, tanto de uma Americanas quanto de uma empresa pequena, ser aprovada? Para o pessoal que está assistindo a gente aqui, fala, putz, mas será que se eu entrar com esse pedido, ele vai ser aprovado? O que precisa para ele ser aprovado? Legal. Muito boa a sua pergunta. Quem aprova o plano de recuperação são os credores, tá? Então, o que acontece? Quando eu ingresso com uma recuperação judicial, a recuperação judicial ordinária, tá? Aquela que é a comum. Eu listo quais são os credores da empresa e, de acordo com o procedimento previsto em lei, existe uma regra de aprovação do plano. Então, o plano pode ser aprovado por classes de credores, por cabeça de credores dentro dessa classe e por maior crédito, de acordo com aquilo que a lei estabelece. Então, o número de credores que participam de uma assembleia de aprovação de um plano de recuperação apresentado pela devedora é que poderá aprovar, assim como o maior crédito daquela recuperação poderá aprovar o plano. E aí o plano aprovado, ele é submetido a todos os credores que ali participaram, né? Ele acaba sendo obrigatório a todos os credores. Então, respondendo a sua pergunta, quem aprova o plano? Os credores, nos termos da lei. Como que ele aprova? A empresa devedora apresenta um plano de pagamento e ela defende esse plano na assembleia convocada, onde participam todos os credores que lá foram convocados e quiseram participar. Lá a lei estabelece uma forma de aprovação, de acordo com a classe de credores, por cabeça, por número de cabeça, ou seja, 50% mais um, e também pelo maior crédito.
Se conseguir a aprovação, o plano passa a valer a todos os credores e a empresa devedora tem que cumpri-lo. Se não for aprovado o plano, o juiz pode determinar que aquela recuperação seja convolada em falência. Se os credores não aprovarem um plano de recuperação, a empresa pode ter a sua falência decretada. Entendi. E mais uma. Tô indo, hein, pessoal? Tá insaciável, diretor. Quer que eu vá para os bastidores? Calma aí. Volta aí, Marcelo. Voltei. É porque até pegando esse exemplo, é porque realmente estava com esse exemplo da Americanas na cabeça, e nesse cenário a gente teve alguns bancos, né? Banco do Brasil, a Caixa, Banco da Amazônia, acho que outros bancos também. E isso tem a ver, então, com o tamanho do que era preciso, né? Algo relacionado a bilhões envolve, então, bancos como credores. É isso, João? Perfeito. A maior parte das recuperações, seja grande, a média ou a pequena, os principais credores são os bancos. Porque o empresário em dificuldade, como é que ele começa em geral? Ele não começa devendo para os empregados dele, para os fornecedores que são essenciais para a continuidade. Ele começa devendo tributos, depois ele entra no endividamento, aí ele vai para os bancos. Depois que ele não consegue mais pagar os bancos, ele vai para instituições financeiras de segunda linha, que são as fintechs, factoring, né? E outras fontes. E aí, eventualmente, ele pode dever para empregados, para fornecedores, tal. Mas, em geral, os principais credores no Brasil são os bancos, porque a dívida tributária não está submetida à recuperação. Aliás, é legal falar, existem alguns credores, pela natureza do credor, pela natureza da dívida, não estão submetidas à recuperação judicial e extrajudicial. E a dívida tributária é um caso. Como o credor é o Estado, é a União, é o município, existe outra forma de resolver a questão dessa dívida, que não é por meio da recuperação. Perfeito. Agora Tá satisfeito, diretor? Agora eu tô. Bom demais, diretor, esse diretor tá querendo me derrubar, hein, diretor? Mas foi bem demais, diretor. Diretor, obrigado, Jorge. Então, diversos temas, acho que você puxou aqui, eu tenho várias possibilidades de pergunta aqui para fazer para o Jorge, até enquanto o Jorge toma uma água aí, que a gente está o tempo inteiro perguntando ali para ele poder se hidratar. Então, assim, diretor, fique à vontade, qualquer coisa mande ali no privado, venha com mais perguntas. O senhor é sempre bem-vindo, viu, diretor? Fique tranquilo, obrigado, que eu lhe maltrato, mas você sabe que o senhor tem, o senhor é VIP aqui no espaço. Fique à vontade. Valeu, Marcão. Valeu, Jorge. Valeu, Bruno. Bom, vários temas se abriram aí. Eu tenho que respeitar uma questão em algum momento, que é te perguntar sobre empreender. Que até agora eu estou só perguntando para você, quando dá errado a empresa dos outros, como é possível recuperar a empresa dos outros? Mas eu preciso perguntar da sua, prometo que irei fazer. É que realmente puxaram vários assuntos. Quando você citou, você falou Americanas, o Bruno falou Avon, Starbucks, mas você sabe o que eu percebi? Que todas elas são varejistas. Impressionante isso. É uma tendência a empresa de varejo ter essa situação, até pela questão de preciso ter um capital de giro para rodar a empresa, aí eu começo a tomar demais do banco. Você percebe, você concorda com essa linha de raciocínio? Totalmente, Marcos. Concordo totalmente. As principais redes de varejo hoje no Brasil estão em crise, cara. Recentemente, a gente ouviu no mercado aí um burburinho que até a própria Magazine Luiza estaria em crise e talvez pediria a recuperação judicial. Então, o que acontece? Essas grandes redes, elas estavam baseadas, no meu modo de entender, né, numa estrutura física e pessoal extremamente cara, né? Estoque, local, pessoas, atendimento, tecnologia, estrutura. E com o tempo, até com a mudança de comportamento do próprio consumidor em relação à compra, à internet e tal, nem todas conseguiram fazer aí a migração. E mesmo aquelas que fizeram,
passam ou passaram por crise econômica. Então, a gente tem uma crise aí no varejo bem evidente, cara. A sua observação é totalmente pertinente. E muitas delas estão se valendo Eu vi outro dia, Lojas Marabras. Fechou. Já vi na minha cabeça aqui, eu já vi o Zezé de Camargo e o Luciano aqui. Você Zezé, falou, já apareceu. Aquele relojão, né? E era outro dia. Se a gente for pegar coisas mais antigas, a Rede Mapping, Mesbla, e outras redes de varejos grandes, né? Nós podemos pegar até a questão recente, supermercados, né? Nós temos aí uma crise no Pão de Açúcar, que o Pão de Açúcar ou foi vendido, ou está em fusão, ou não tem condição de se manter, e outras grandes redes aí que passam por dificuldade. É um comportamento padrão, né? Interessante isso, que quando a gente fala, né? De novo, vou aparecer com o meu celular escalabrado. Você vai até uma loja, testa a câmera e a funcionalidade do celular, vai embora e depois compra na internet 15% mais barato. E esse comportamento que as pessoas passaram a ter, então assim, ou você tem uma loja com o intuito de que ela seja um monstruário e vende mais barato na internet, ou você vai ser um monstruário de uma outra loja, né? A loja se beneficia pelo dinheiro que você investiu. Então, ser varejista no Brasil, ou talvez no mundo, né? Com o mundo de compra de internet, não seja realmente o melhor momento, né? E fora que hoje você compra diretamente da China um produto ou similar ou igual que a loja fornecedora está vendendo aqui na internet dela. Cara. Sim. Então, sim, com certeza. E às vezes mais barato, né? E muitas vezes mais barato. Então, o consumidor aprendeu. E aí, esse negócio talvez não se sustenta mais financeiramente, né? Fora o capital de giro, né? Aquele dinheiro todo parado que quando você compra um negócio por 100, vende ele por aquela conta de padoca de antigamente, eu compro por 100 e vendo por 200, né? Vou vender por 10 de 20, tô ganhando 100%, só que você demora 10 meses para receber. Você não recebe as 10 de 20, porque você tem taxa de cartão de crédito, você tem que pagar funcionário, você tem um monte de coisa para fazer, e você precisa repor. E quando você vai comprar aquele que era 100 que você vendeu por 200, ele já está 120. E você não tem o 120, porque você vai receber em 6 meses esse 120 e ainda não vai ficar tudo para você. Então a conta acaba que não se sustenta mesmo, né? Perfeito, perfeito. E aí a empresa que está alavancada ou se alavancou no sistema financeiro começa a ficar cada vez mais difícil, né? Cumprir as suas obrigações. Aí vem a inadimplência, da inadimplência vem ações e execuções, perda de mercado, perda de competitividade, falta de investimento, perda de cliente. E aí não há outra forma de superar a crise, porque seu fluxo de caixa já não cabe mais a sua dívida. Seu fluxo de caixa já não atende mais o seu endividamento. E aí? Como é que você resolve? Insolvência. Aí você tem duas opções, ou chama todo mundo e conta essa história e fala assim, tá aqui o meu fluxo de caixa, eu quero continuar, mas eu não consigo pagar da forma como vocês estão me cobrando. Eu quero pagar de uma outra forma. Vocês aprovam? Recuperação judicial ou extrajudicial. Não tem como, não vamos aprovar, não. Então vocês vão me quebrar. E aí, Instituto da Falência. Existe alguma vantagem para o credor em não aprovar um plano de recuperação judicial? Nenhuma. O credor, eu costumo dizer que a única vantagem que ele pode ter é se ele for um credor privilegiado, vamos dizer assim, caso aquela empresa vá à falência. Porque na falência a lei estabelece também uma forma de liquidação dos ativos daquela empresa falida. Então, pega todo o patrimônio dela, todo o ativo, liquida e há uma forma de pagamento dos credores. E alguns credores recebem antes que outros.
Então, tem um motivo específico? É por causa da lei. Então, por exemplo, o credor trabalhista ele recebe primeiro porque o crédito trabalhista tem natureza alimentar. A dívida tributária recebe primeiro porque é o interesse público. O credor com garantia real, ele recebe primeiro porque ele tinha aquela garantia do contrato dele, tal. Então ele pode receber depois. E aí a lei estabelece uma forma de pagamento desses credores na falência. O governo não pode pedir sua falência, mas ele é um dos prioritários a receber se você entra em recuperação judicial. Não, se você entra em falência. Só em falência. Em recuperação judicial, não. Na recuperação judicial, a dívida tributária ela não entra, ou seja, zero. Eu não posso discutir nela a dívida tributária. A dívida tributária, como há o interesse público, ela não pode ser reduzida, a não ser que haja lei para isso. O parcelamento da lei tributária, da dívida tributária, tem que estar numa lei. Então, não é possível uma negociação direta entre credor e devedora, porque há o interesse público, né? Então, por isso que ela não entra na recuperação judicial. Agora, na falência, a dívida tributária tem que entrar. O credor, que é o governo, o Estado, a União, o município, ele tem o direito a receber o crédito dele. E aí tem lá a forma de recebimento, né, de uma empresa falida, como que ela deve pagar a ordem dos credores a receber ali, né? Perfeito. E quando você fala em perfil tributário, que a gente pode avançar um pouco para explicar para o pessoal, eu imaginava que a recuperação judicial ela só se estendesse muito na linha do que o Bruno perguntou, né, do que o diretor perguntou, numa empresa de tamanho maior e de lucro real. E aí, quando você começou a explicar para ele, você falou da pequena empresa e, obviamente, aí eu já vou para um lucro presumido também. Acho que é legal explicar se tem diferenças nas possibilidades da recuperação judicial de acordo com o perfil tributário, com questão de faturamento. Você pode falar um pouco sobre o tema? Claro, posso sim. Primeiro que não há diferença do regime tributário. Até uma empresa no Simples, ela pode se valer da recuperação. Inclusive, um microempreendedor pode. A grande questão é se vale a pena, dependendo do endividamento, dependendo da quantidade de credores, do custo de uma operação como essa, tal, é fazer um bom diagnóstico para saber se para a pequena empresa, para o microempreendedor, vale a pena a chamada recuperação, seja ela judicial ou extrajudicial. Mas respondendo a sua pergunta inicial, regime tributário, qualquer regime, qualquer empresa, seja ela grande, média ou pequena, pode se valer da recuperação. O que acontece? Existe uma recuperação especial, é uma modalidade de recuperação para o microempreendedor e para a empresa de pequeno porte, onde o procedimento é mais simples, menos oneroso e mais fácil de aprovação, caso o empresário de pequeno porte ou microempreendedor preencha os requisitos legais. Ou seja, a lei previu uma forma de recuperar o pequeno empresário de forma mais rápida, menos onerosa, menos complexa. Daí é que me vem a reflexão, Marcos. Se o legislador previu, é porque muita gente precisa. E se muita gente precisa, por que ela não é mais divulgada e utilizável? Porque o pequeno empresário e até profissionais que trabalham na área financeira, na área contábil, sequer conhecem que existe essa previsão legal. Então, eu acho importante a gente deixar claro, né, para o pequeno empresário, que ele tem também a proteção legal para a crise econômica. Eu costumo falar que é o seguinte, se você está com um problema trabalhista, você procurou advogado trabalhista. Se você está com problema de divórcio, você procurou advogado da família. Divórcio, da família. Se você está em crise empresarial, você tem o remédio jurídico da recuperação e tem o advogado que atua na área empresarial que pode
tiver conhecimento, né, na área, para poder te ajudar. E aí, isso acaba também quebrando um estigma que a recuperação tem no mercado e que está mudando de maneira negativa, que é como se fosse para dar golpe no mercado, golpe na praça, não pagar ninguém. E, na verdade, o Instituto ele é feito para ajudar a economia, para preservar a função social da empresa, que gera tributos, empregos e renda. Porque todo empreendedor ele não abre um negócio para querer falir ou para querer prejudicar. Ele abre um negócio para gerar emprego, para gerar receita, para gerar tributo e para ajudar a economia e a sociedade. E essa própria sociedade, então, previu um remédio para ajudar essa empresa em crise, não porque ela é boazinha, mas é porque é importante para a economia que se continue gerando empregos e receitas. Tem um impacto social enorme, né, Jorge? Sem dúvida. Agora, é óbvio que utilizar de forma fraudulenta aí é um mau uso do Instituto. Aí a gente não pode condenar o Instituto pelo mau uso, né? Como tudo na vida. Né? Se você for usar de uma forma fraudulenta para prejudicar credores, prejudicar mercado, cabe aí aos operadores do direito, ao próprio Poder Judiciário, aos próprios credores, aos advogados, tal, evitarem isso. Porque é muito melhor para todos, para a sociedade, para a economia, que o Instituto seja bem utilizado, e não para beneficiar maus empresários que queiram dar golpe no mercado. Né? Perfeito. Não pode desvirtuar o propósito da coisa, né? Porque, e aí já pegando ali o começo da nossa conversa, né? O porquê eu faço, quando eu falo do Jorge Carone, eu entendi no começo que era porque estava no hype, porque era uma coisa que nem todo mundo era capaz de fazer. E hoje eu 42 minutos depois, entendo por que você faz. Por que você fala disso com tanta paixão? Porque você entende o impacto desse trabalho, né? Você consegue entender que você, ao recuperar uma empresa, você mantém os empregos dela e impacta também nos devedores que essa empresa tinha e mantém outros empregos, né? Tem isso em você, esse propósito? Tem muito isso, porque apesar de ser uma área extremamente específica, e se você me perguntasse há muitos anos atrás se eu ia atuar nessa área, eu falaria que não, porque eu sou muito pessoa, né? Eu sou muito humano, né? Eu não sou tanto racional, cartesiano, né? Empresarial. Eu sou mais. Mas aí eu percebi que esse conhecimento disponível de uma maneira que pode ajudar empresários, porque isso é uma outra coisa que eu sempre falo. Quem entra em crise não é a empresa, a pessoa jurídica, é o empresário. Quem sofre as consequências de uma maneira mais efetiva, a pessoa jurídica é uma ficção legal, mas quem sofre é o empresário, é a família, é as pessoas que lá se relacionam, são os credores que se relacionam com aquela atividade. Funcionários. Os funcionários, os próprios credores que ficam prejudicados, né? É a economia, é a sociedade. Então, você conseguir contribuir de alguma forma com conhecimento para que isso seja minimizado, para que o impacto disso seja diminuído, para que empresas voltem a funcionar, se restabelecer, exercendo a sua função social, é um trabalho que eu diria, no mínimo, confortável e compensador, né? Que te traz alegria. Então, isso me conecta, faz todo sentido para mim, e eu estou muito feliz de atuar hoje nessa área. Praticamente legal fazer algo que você acredita, né? Isso é importante, porque eu vejo muita gente falando desse assunto, mas não acredita no Instituto, não acredita que a empresa é séria, idônea, quer se recuperar, que o empresário mereça esse tipo de proteção. E aí não faz muito sentido, porque você vai fazer algo que não te conecta em nada, né? E que
virará simplesmente uma forma de você ter uma recompensa financeira e aí, para mim, sinceramente, hoje, né, depois de tanto tempo de janela, para mim não faz sentido. Tanto que lá no escritório a gente já recusou recuperações que a gente percebeu que a finalidade não era recuperar o negócio, né? Não era a função social, e sim minimizar apenas o impacto financeiro e os problemas. E aí a gente tem uma marca, né, e uma ideia a preservar, que é a credibilidade e reputação, que é muito maior, né? E fora o propósito, né, de querer realmente contribuir de alguma forma. Agora, se é para contribuir para você levar uma vantagem financeira, você empresário em crise, simplesmente aí não faz sentido nenhum, né? Não é esse o objetivo, né? Que acho que você usou a expressão algumas vezes, né? O remédio foi criado com o intuito de preservar, né, a iniciativa empreendedora, mas é importante que de fato haja um problema e de fato haja uma vontade em se recuperar, né, Jorge? Até porque, cadê o interesse de todos os credores que também foram prejudicados economicamente? Sim. Porque a gente olha o lado da devedora e os credores que não receberam. Trabalharam, né? Trabalharam e não foram remunerados. Então, é algo que tem que ser muito bem avaliado, né? Tem que ser muito bem entendido, né? Tem que pensar isso. Não é tão simples como parece ser, mas eu vou trazer agora para falar um pouco mais propriamente da tua operação e empreender, porque senão eu não vou falar disso, eu vou ficar só tirando dúvidas. É óbvio que quem está vendo aqui está sabendo de um monte de coisa que não sabia e está gostando, mas é legal também trazer um pouco dessa história. Você está há 27 anos trabalhando na área jurídica, você tem um escritório há quantos anos? Olha, na verdade, eu sempre tive um escritório, vamos dizer assim, eu sempre fui um advogado autônomo ou advogado com um escritório próprio, sociedade, né, de advogados própria. Nos últimos 3 anos, a gente resolveu fazer uma fusão com um escritório especialista nessa área e hoje eu tenho, então, eu participo de um escritório conhecido como Vitale Advogados, né? É um escritório boutique especialista em recuperação de empresas. E, ao mesmo tempo, eu continuo tendo a minha sociedade de advogados, Caroni Reis Advogados, né? Que acabou se fundindo a esse escritório. Então, responder a sua pergunta, eu tenho há 24 anos uma sociedade de advogados chamada Caroni Reis Advogados e hoje faz parte do grupo, né, de uma sociedade outra de advogados chamada Vitale Advogados, que é um escritório especializado nessa área de recuperação de empresas. Eu estou vendo aqui embaixo, ó. O diretor está trabalhando, hein? Ó. Boa, diretor. vitaleadv.com.br. Muito bem. Está atento, o diretor está atento. Estamos lá. Eu interrompi seu raciocínio, me perdoe por isso. Se já voltou, continue. É que eu não me contenho. Quando eu vejo algo de diferente na tela, eu fico empolgado. Me perdoe. Eu também vi e ia chamar atenção e você foi mais rápido que eu. Mas imagina, agradeço ao diretor de colocar aí. Então, explicando para você, 27 anos de advocacia, um tempo, uma sociedade de advogados própria, com outros parceiros, outros sócios, em outras áreas, na área empresarial, e há pouco tempo a gente fundiu com um escritório chamado Vitale Advogados, é um escritório especialista em recuperação de empresas, só fazemos isso. Se você quiser uma outra tipo de atividade, a gente pode recomendar parceiros, tal, mas não atuamos em outra área, daí a nossa especialidade e preocupação com o tema, por atuar especificamente com empresas que precisam serem recuperadas, né? E aí as soluções podem ser algumas, né? Não só a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial, se for o caso, a falência,
a reestruturação societária com foco em recuperação. Então, o nosso escritório é um especialista em pegar uma empresa em crise e ver a melhor solução jurídica para ajudar a recuperação dessa empresa, ou se não caber aí a recuperação, ajudar a dissolução da empresa da melhor forma possível, minimizando os impactos, tanto para a empresa como para os sócios daquela empresa em dificuldade. E como que é esse feeling? Você já consegue olhar e falar, aí tem, ou realmente aí tem um cara preocupado, que está triste que a empresa deu uma desandada, eu vou ajudar esse cara. Obviamente, quando eu falo a expressão ajudar, você vai ser remunerado por isso, que é a sua capacidade, né? Nunca faça nada de graça que você faz o suficientemente bem para receber, né? Já que você faz suficientemente bem para receber, você não deve fazer de graça, né? Basicamente é isso. Então, você já consegue, você já meio que, ali naquele olhar, você já acerta uns 90%, 80%? Sim, Marcos. A gente consegue ter um olhar hoje mais crítico, mais apurado, até pela conversa do empresário, ou até por uma avaliação simples dos credores e da forma como a gestão da empresa vem sendo conduzida. A gente consegue ter aí uma noção se o empresário tem boa fé, né? No sentido de entender a viabilidade do negócio dele e querer isso, ou muitas vezes aquele empresário que, apesar de no início não ter essa finalidade, utilizou aquela situação para se beneficiar e agora ainda quer se valer de um instituto legal para poder ainda ter mais vantagem ou minimizar os impactos de uma empresa insolvente. Então, respondendo a sua pergunta, a gente consegue sim, consegue hoje ter. Obviamente, depois tem que ser feito um diagnóstico profundo, tal, mas no primeiro momento a gente tem aquela intuição, né? Esse cara não está me cheirando bem. Comportamento padrão, né? Tem o comportamento padrão vale tanto para cima quanto para baixo, né? Você percebe, você percebe, você fala assim, aí não tem jeito. Mas tá passando aqui o arroba, né? Tá passando o arroba, tá passando aqui o site. Você falou que são especialistas, vamos dizer assim, se eu quero contratar a Vitali e não é com o intuito da recuperação judicial que vocês direcionam, de tão focado que vocês estão. Vocês têm o fomento financeiro em si? Então, por exemplo, se eu precisar, para fazer uma recuperação judicial, você também oferece o serviço, não sei se é assim que funciona, para colocar um dinheiro para criar um fluxo, ou você traz parceiros, como que funciona isso? Legal a sua pergunta, Marcos, porque a recuperação de uma empresa, ela eu diria, algo muito complexo, que depende de várias atividades. Até mesmo a parte jurídica, eu diria, por mais que a gente use o termo recuperação por causa da lei, ela é a que menos é a atividade recuperacional, porque ela é uma atividade de apoio. Quem recupera mesmo é a parte financeira, é a parte comercial, administrativa. A área jurídica, ela serve de apoio e segurança para possibilitar um plano, né, de recuperação. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, nós temos parceiros, tanto da área de gestão, da área de contabilidade, da área financeira, de fomento, que muitas vezes a gente recomenda para que o cliente avalie se é o caso de se utilizar para poder manter a atividade empresarial em movimento, né, em recuperação, e com o apoio da área jurídica para que ele consiga aí ter segurança para poder reestruturar a sua empresa. Então, nós não trabalhamos diretamente com fomento próprio, até porque sem querer ficar fazendo julgamento com quem faz isso, tá? E tem escritórios que o faz. Eu entendo que é uma prática meio antiética.
ainda querer fomentar a parte de gestão financeira junto com a área jurídica. Eu acho que você pode, sim, aconselhar o cliente, você pode recomendar, fazer referências de parceiros, mas o cliente tem a possibilidade aí de avaliar a melhor forma de buscar aí a parte financeira. Mas muitas vezes a gente apoia, né, na Sim. parte jurídica para que ele procure uma melhor solução financeira, de fomento, que é necessária para manter a recuperação do negócio. Não existe um incentivo público, como, por exemplo, o BNDES, que é para desenvolvimento, não tem uma linha de crédito para esse tipo de coisa. Não. Para a empresa em recuperação ou para a empresa em crise, até essas linhas de crédito são mais limitadas, porque Sim. o cadastro delas normalmente não é aprovado, até por causa da situação de crise em que elas se encontram. E não existe nada específico. Está aqui, você está em dificuldade, eu vou te ofertar aqui um capital a custo barato. Não tem. Vai ter que ir para o mercado e avaliar a melhor forma aí de conseguir algum tipo de fomento, algum tipo de financiamento para poder continuar, se for o caso, necessário para manter a atividade em operação, né? Falando em segurança jurídica, você entende que ainda há campos de evolução para essa lei, para que seja ainda melhor esse tipo de trabalho que está sendo feito no Brasil? Não é uma coisa tão difundida, né? Eu confesso que eu acho que deve ter 1 ano e meio ou 2 que eu tenho ouvido com mais frequência sobre recuperação judicial. Você vê campos de evolução ainda na parte de segurança jurídica? Sim. Recentemente a lei foi reformada, foi revista em alguns aspectos, alguns positivos, outros nem tanto, mas eu creio, como tudo no direito, né, em geral, o direito tem que estar sempre acompanhando a sociedade, a dinâmica da sociedade. E muitas vezes a lei, ela corre bem atrás da evolução social, né? Os problemas vão acontecendo, a lei vem vindo, né? As leis são reativas, né? Elas não são propositivas, né? É só no contra-ataque, né? Então, eu creio que terá ainda muito a evoluir. A dinâmica da economia é sempre muito grande. Novos negócios, novas tecnologias, novos empreendimentos, novos problemas, novas crises. E a lei ela tem que, de alguma forma, acompanhar esse movimento e também melhorar no aspecto procedimental, melhorar no aspecto de solução, melhorar em termos de previsão dessas mudanças, dessas novas. Então, eu diria para você que sempre há espaço para uma evolução, para uma melhoria e para uma nova discussão. Até aproveitando a oportunidade, né? Como o escritório é muito especialista, o sócio fundador ele é um dos maiores especialistas no tema, inclusive na parte acadêmica, o Ivan Vitali, né? Então, e ele participa de diversos congressos e recentemente ele vai lançar, né, em breve, uma pós-graduação em recuperação de empresas. Sensacional. Então, advogados, e quem vai lançar é a OAB São Paulo. Então, vai ser uma pós-graduação dentro da OAB São Paulo sobre o tema recuperação de empresas. Então, a ideia é capacitar ainda mais advogados para poder atuar nesse tema tão importante para a área empresarial, né? Com mais Cabe qualidade. um livro aí, Jorge. Cabe um livro. Você já pensou em escrever? Eu estou escrevendo, Marcos, alguma coisa, né? Mas eu confesso que ainda falta, talvez, um pouco de bagagem mais acadêmica, mas o Ivan Vitali, que é o sócio do escritório, tem alguns livros aí sobre o tema. E quem tiver interesse aí, depois quiser entrar em contato, será um prazer compartilhar ideias, temas e assuntos relacionados à recuperação de empresa. Quem tiver interesse, aí nesse Instagram, aí no @Jorge Caroni, consegue falar contigo.
Consegue falar comigo. Eu costumo sempre responder, estar próximo, porque eu gosto disso, né? Eu gosto dessa troca. A troca. Eu sou professor, né? Eu costumo dizer que eu dei aula há muito tempo, então eu gosto desse tom professoral, desse tom de aprender. Então, para mim, faz todo sentido essa troca, essa aprendizagem contínua e coletiva, né? Ah, perfeito, perfeito. Bom, só posso te agradecer por essa aula. No @ Jorge Carone, então, já é uma forma ali de bater um papo com o Jorge. Se esse livro sair do papel, literalmente, né? Se ele sair da tela e passar para o papel, já fica o convite para a gente falar um pouco mais sobre o que vamos encontrar nesse livro. Eu só posso te agradecer, Jorge, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Poderia deixar algumas considerações finais aí para que a gente encerre o episódio? Fique à vontade. Obrigado, Marcos. Obrigado, Bruno, aí pelo espaço, pela oportunidade, pela confiança. É sempre muito bom falar de algo que a gente gosta, de algo que é importante, que é útil. Então, esse espaço de falar um pouco sobre mim, falar sobre recuperação é super valioso, é importante. E eu só tenho a agradecer a vocês e a todos que, de alguma forma, se relacionarem com esse assunto, para que a gente possa cada vez mais divulgá-lo, né, aprender com ele e deixar aí disponível para quem precisar utilizar esse tema, né, esse instituto, para melhorar e contribuir ainda mais com a nossa economia, com a nossa sociedade. Então, mais uma vez, obrigado. E estamos juntos aí. Vamos estar sempre por aí, precisando. Só chamar que a gente comparece. Inclusive, eu vou convidar você para um dia ir lá no canal também, que nós estamos fazendo. E vai ser um prazer trocar, fazer agora o inverso, que eu sei que o seu trabalho também é fantástico. E eu gostaria muito de poder compartilhar muito do que você faz aí para toda a minha galera também. Perfeito, o convite já está aceito. Para quem gostou aqui do nosso bate-papo, eu peço para comentar, compartilhar, chamar aquele amigo para falar, para se inscrever aqui no Você Empresário. Esse foi Jorge Carone, com direção de Bruno Brigato. Eu sou Marcos de Oliveira, encerrando agora mais um episódio do Você Empresário. Muito obrigado.